Mateus, capítulo de número 28, e o verso de número 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Pode tomar o vosso assento e não cesse de glorificar o Senhor. Bom? Amados, alguns irmãos aqui possuem esse livreto, né? E o tema que o pastor Joseir passou para nós era a lição de número 9, transformando seguidores em líderes. E aqui o pastor me deu essa autoridade para mim falar sobre isso. Ele disse que eu podia usar o livro também, mais alguma coisa que a gente tivesse preparado. E a gente buscou em Deus para falar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aleluia! O Senhor já falou comigo através dessa palavra, Marcos, porque aqui eu vou brevemente fazer uma introdução, porque nós estamos nesse processo, e aqui os irmãos, alguns participaram do encontro com Deus. Então, lá naquele encontro, amados, eu realmente tive um encontro com Deus, né? Não que eu não tivesse tido um encontro com Deus antes, mas eu tive um novo encontro com Deus. Aleluia! Aonde eu quero aqui passar para os irmãos que o Senhor Espírito Santo tem incomodado no meu coração, porque quando eu me deparei, amados, hoje, nos dias de hoje, ao qual sou um homem, um servo de Deus, assim como os irmãos também são, que estão aqui na casa do Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu. Quando eu me deparei com pessoas que estavam ali 21 dias ou 30 dias jejuando para que nós estivéssemos na presença do Senhor, aquele momento, aqueles 2 dias que nós passamos, isso me batizou muito, amados, porque às vezes nós estamos acostumados a vir para a igreja numa rotina, mas nós, como homens, como mulheres de Deus, nós devemos orar e jejuar por vidas, por almas, porque é esse o propósito de salvação. Foi por isso que Jesus veio a essa terra. Deus enviou a Jesus Cristo, morreu de braços abertos na cruz do Calvário pelos nossos pecados, levou sobre aquele madeiro lá todas as nossas culpas, todas as nossas dores, e nós não podemos estar desapercebidos do Evangelho genuíno, que é a salvação de vidas, a salvação de almas. Porque aqui esse título ele fala não de seguidores e líderes, porque líderes, amados, eu vou aqui conjecturar uma palavra ao qual ele traz muito aqui. A semana passada, na quarta-feira, o pastor José falou sobre o discipulado, e um líder nada mais é do que um discipulado discipulando, né? Ele está discipulando, mas está aprendendo também, porque isso é o processo, amados, que nós estamos, o nosso Supremo está acima de nós, que é inteiramente é Deus. Através de Jesus Cristo nós estamos aqui, e por isso nós vamos nos tornar discípulos de Jesus. Por isso nós precisamos transformar não só seguidores, não só ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Amém. Isso, amados, não é só para obreiro, mas só para todos nós que queremos seguir uma vida de comunhão com Deus, uma vida inteiramente entregada na presença do Senhor. Porque é natural do homem e da mulher casar-se, ter filhos, ter uma geração, e a gente vai deixar um legado aos nossos filhos, aos nossos. Isso é natural do ser humano, homem e mulher. Mas nós, como cristãos, nós como homens, como mulheres de Deus, nós temos a geração para pregar a palavra de Deus. E nós precisamos gerar filhos na fé, gerar filhos para pessoas que a gente não só guardar para nós aquilo que nós aprendemos, mas também passar para aquilo que nós aprendemos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia! E dessa maneira, amados, é dessa maneira, não tem outra maneira, que Jesus vai, através do seu Espírito Santo, vai nos usar, porque
uma palavra que vai ao encontro do seu coração. E quando nós nos apercebemos disso, amados, nós não vamos ser apenas seguidores, nós vamos ser praticantes, vamos ser líderes na presença do Senhor. Porque esse é o modelo que Jesus deixou. Aqui o texto que nós lemos, ele manda ir te ensinar em todas as nações. Ele não dá acepção de pessoas. Ele não disse para branco, preto, para pobre ou para rico. Ele disse para todos. Ensinar em todos. A gente sabe, amados, que muitos não vão virar as costas, não vão viver. Mas não é para nós. É para nós ir te ensinar. E ensinando a guardar todas essas coisas que você tem mandado. E amados, é muito importante nós termos o conhecimento, mas nós precisamos passar isso, e como eu falei, é somente através do Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir passar isso. Porque nós queremos aplicar os nossos conhecimentos, os nossos ensinamentos só nossos, nós não conseguiremos. Mas quando nós ensinamos na presença do Senhor, quando a nossa boca se abre, nós vamos estar cheios do Espírito Santo, e através do Espírito Santo de Deus, almas vão ser alcançadas, vidas vão ser transformadas. E eu falo aqui, vida transformada não é somente aquelas pessoas que estão lá fora, mas também aqui no âmbito dos nossos, aquele que está próximo de nós. Porque ontem mesmo eu ainda falava, porque quem que não tem luta? Quem que não tem dificuldade? Quem é que não tem pecado? A própria palavra vai dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, não é? É assim que ela nos diz, né? Mas é isso que nós precisamos entender, amados. Tornar-nos líderes. E aqui a revista traz para nós o modelo, para nós seguir aqui. Eu vou seguir alguns passos. E aqui ele fala de Moisés. Moisés foi um exemplo de um líder, que foi, ele se colocava ao dispor do povo. Deus escolheu ele, como assim que escolheu eu e você que estamos aqui essa noite. Deus dá um propósito, dá o que nós fazemos. O propósito de Moisés, ele era tirar o povo do Egito. E esse propósito que ele dá a Moisés, ele dá a direção, ele dá uma missão, a visão e um objetivo. O objetivo é libertar o povo, a visão era a terra prometida, uma vida melhor. E a missão era ir ao Egito e tirar o povo de lá. Nota, amados, que nós temos essa mesmo intuito. Nós temos aqui como missão é tirar o povo lá de fora das casas do nosso adversário, trazer para dentro da casa do Senhor. Essa é a missão que nós temos. É fácil? Não, mas nós precisamos ter. Aí a visão é ter a terra prometida, ter uma vida melhor, é mostrar os benefícios da palavra de Deus, assim como está em nós, para aqueles que nós vamos liderar, ou aqueles que nós vamos discipular diante da presença do Senhor. Aleluia. E libertar essas pessoas das garras do inimigo. Essa é a missão nossa. Aqui eu vejo, amados, que Moisés, ele tinha, primeiro momento quando Deus chama ele, ele fala que ele eu não tenho boa fala, não tenho boa oratória, mas o Senhor fala para ele, eu colocarei a minha palavra na tua boca. Amados, quando nós vamos falar de nós mesmos, nós não conseguimos, mas quando nós falamos na presença do Senhor, até em glória a Deus vai transformar, vai mexer no interior da alma daquela pessoa. Porque a presença do Espírito Santo só nos dá um aleluia, aquela pessoa que está ao nosso lado vai ser impactada, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E a presença do Senhor tem que
Moisés está ali, ele tinha o conhecimento, mas até então ele não se dispor àquilo. Mas quando Deus se reencontra com ele lá no deserto, na sarça ardente, isso era costumeiro, mas ele viu a presença do Senhor. E Deus falou com ele, assim como Deus fala conosco. Quando Deus fala conosco, mas Ele quer cada um o seu propósito. E quando nós estamos diante do propósito de Deus, nós precisamos entender, amados, que não é somente ter vontade, mas temos que ter coragem para fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. E muitos de nós, às vezes nós entendemos, sabemos, conhecemos, mas não temos a coragem. Porque é muito fácil, nós somente chegar e vir à igreja como rotina. Eu tenho que vir na quarta, eu tenho que ir na terça tarde, eu tenho que vir na sexta-feira de oração, no culto de domingo. Ele pode trazer um rotineiro. Mas quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós começamos a orar, a jejuar, a meditar nesta palavra, e o Senhor começa através da sua palavra, porque nós passamos a ter comunhão com Ele, através das nossas orações, através da palavra do Senhor, o Senhor vai falar conosco, nós vamos entender a palavra, e nós não vamos ficar mais desapercebidos. Eu tenho que levar uma alma para a igreja, eu tenho que levar uma alma para o Senhor. Talvez eu não vou conseguir trazer neste culto, mas eu vou hoje, eu tenho que anunciar a palavra para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho, porque isso, amados, é fazer, não ser só seguidor de Jesus, só seguidor, mas sim ser discípulo de Jesus, é ser verdadeiramente discípulo, não só querer estar junto, estar ali somente participando, mas sim estar da plenitude, participando, cooperando, trazendo tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E nós precisamos entender, amados, que isso é um dever de nós, igreja. Nós queremos ser, muitos procuram um status de estar, eu quero ser isso, mas, amados, o mais importante não é o que eu possuo, o meu título, mas sim aquilo que eu estou fazendo diante do que o Senhor propôs para mim fazer. Aleluia. Se fosse todo mundo pregar, não teria quem louvasse. Se fosse todo mundo louvar, não teria quem pregasse. Se fosse todo mundo, não tivesse quem orasse, né? Precisa uns oram. Só que essa palavra do Senhor que está aqui transformando não só seguidores, mas sim líderes. Nós precisamos deixar um legado, deixar um legado na presença do Senhor, ou seja, nós temos que anunciar aquilo que nos foi ensinado, aquilo que no passado nós precisamos passar adiante, aquilo que o Senhor entregou para nós, porque nós estamos hoje aqui na casa do Senhor bem vestidos, bem acomodados, mas tem muitas almas que estão sofrendo, tem muitas almas que estão se perdendo, muitas famílias que estão desarraigadas, muitas famílias que estão sendo destruídas. E paz dos irmãos, eu estava estudando aqui, o índice dos últimos anos de homicídio tem crescido, pessoas querendo se suicidar. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar alertas a isso, porque nós temos que levar uma palavra que vai em frente a esse coração que está amargurado, que está machucado. E nós temos essa palavra do Senhor, que essa palavra, que nem ela mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Aleluia! Esta é a palavra que nós temos. Glória a Deus. Nós temos essa palavra dentro de nós, meu Marcelo. Nós temos essa palavra. E nós, às vezes, não queremos só estar acomodados. E agora, Marcelo, me lembro de domingo, essa palavra nós escutamos aqui, né, amados? Palavra de Deus, que esta palavra nós estamos através desse Jesus, mas nós precisamos tomar decisões, nós precisamos estar diante daquilo que o Senhor propôs para nós. Nós queremos só, eu vou dizer assim, curtir ou gozar daquilo que o Senhor tem para nos oferecer, que é as coisas boas, mas não queremos para obedecer ao mandamento, à palavra, que se nós obedecer essas coisas que nós
talvez queremos só a língua, mas vai vir por consequência. Uma palavra do Senhor dizendo em Mateus: buscai o primeiro reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque tudo, amados, que a gente busca, ou que o mundo busca nessa terra, tudo isso aqui é passageiro, vai passar. A gente busca, às vezes, coisas que não é natural, o homem e a mulher buscar as suas conquistas, os seus sonhos, isso é bom. Mas nós precisamos não estar desapercebidos daquilo que o propósito que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem imposto para nós, que é ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. O principal propósito da igreja do Senhor. E aí, amados, eu quero entrar aqui nesse momento ao qual Moisés liderava, o povo se colocava na presença do povo ali como instrumento, e teve um momento ao qual o povo pecava, se rebelava, e até Deus ia destruir, mas Moisés ali se colocava, intercedia em favor do povo. Aí eu pergunto para nós esta noite, por quantas vidas nós temos intercedendo? Será que nós estamos intercedendo por vidas? Nós queremos aqui, nós chegamos na igreja, vemos que dobramos nosso joelho muitas vezes, nós somos religiosos. Nós vemos e escutamos a palavra, às vezes até nos emocionando, chorando, mas nós não queremos fazer aquilo que o Senhor mandou nos fazer. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho é esse, é ir de pregar o Evangelho. Não é só aqui dentro da igreja, nós damos culto, na glória a Deus, isso é muito bom, e é gostoso nós estarmos na presença do Senhor. É muito gostoso nós estar, mas nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão angustiados, com aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho que nós precisamos levar. Que nem eu falei aqui antes, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor veio para aqueles que estavam perdidos. Eu não sei os irmãos, mas muitos de nós estavam lá desgarrados no mundo, na aflição, talvez no vício, nas drogas, na prostituição, mas o Senhor nos salvou e tem firmado os nossos pés na rocha. E hoje nós estamos aqui adorando um Deus vivo. Um Deus que nos transformou, que nos limpou, que nos firmou nossos pés, colocou na nossa boca um novo cante. E nós somos instrumentos escolhidos de Deus. Não foi por acaso que Deus nos escolheu. Não foi por acaso que Deus nos chamou. Ele tem um propósito nas nossas vidas. Glória. Mas muitas das vezes nós queremos escutar boas pregações, com conhecimento, mas aquilo que o conhecimento nós queremos só que enxamos, guardamos para nós e não passamos para aquele que está ao nosso lado. Muitas vezes nós temos colegas que eu falo isso, colegas de trabalho estão precisando, nosso vizinho está com um casamento destruído, mas ali do lado está um servo, uma serva de Deus que tem a palavra, que tem o Espírito Santo, e nós nos acovardamos. Amado, eu sinto aqui a presença do Senhor. Talvez você não gostaria de ter essa palavra hoje, mas é essa palavra que o Senhor me deu. E eu preciso falar. Eu não quero massagear ninguém, não quero machucar ninguém, é com muito amor e carinho. Mas nós precisamos ser crentes de verdade, salvos em Jesus. Não só andar com a Bíblia embaixo do braço dizendo que são crentes, ou título de crente, mas temos que fazer o ir do Senhor. Nos preocupar com aquele que está na sarjeta, se preocupar com aquilo que está ao nosso redor. E aqui eu quero enfatizar esse projeto que nós estamos orando pelos nossos vizinhos, amados. E eu confesso para vocês, eu sou aberto a falar de que eu falei com o pastor Joseir, que eu estava orando, mas em particular com Deus no devocional, mas eu nunca tive tão intencionado como estou agora, de estar orando pela minha rua, pelos meus vizinhos, e pela graça do Espírito Santo, já teve um momento que eu pude falar de Jesus Cristo aos meus vizinhos. A gente sabe que é uma batalha espiritual, a gente convida, assim com os irmãos, às vezes eles vêm, às vezes não querem vir.
Eu convido você a refletir nesta noite. Quem que nós queremos trazer para a presença do Senhor? Será que nós estamos orando por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós estamos? Será que nós estamos nos preocupando com aqueles que estão ao nosso redor? E um fato muito importante, amados, que Moisés foi um grande líder, e eu acho que tremendamente que Moisés estava na presença do Senhor, mas ele também precisava do auxílio do Senhor. E chegou um momento que talvez que nós também temos falhas, nós temos dificuldades, e os irmãos conhecem a história. Moisés ali naquele momento, que era para Deus falou para ele que ia trazer água para o povo, era para ele tocar na rocha. Mas ele se virou, ele bateu a rocha. Amados, muitas vezes nós estamos tão complexos na nossa vida que nós só olhamos para o problema, nós só olhamos para as dificuldades, mas nós esquecemos daquilo que o Senhor Jesus fez para nós lá atrás, daquilo que o Senhor fez lá atrás para as nossas vidas, daquilo que o Senhor já fez por nós. Glória. E nós sabemos que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Glória. Deus tem o melhor para nós, mas nós temos que estar na vontade do Senhor. E aí eu entro, amados, aqui falando que Moisés ele estava na presença do Senhor, e chegou um momento qual Deus avisou para ele que ele não iria participar da terra prometida. Mas ele não se preocupou com ele, ele se preocupou com o Evangelho de Cristo. Senhor, tira do meio do povo. Isso está lá em Êxodo, amados. Se nós quiserem, não vou aqui citar, mas está lá em Êxodo. Glória a Jesus. E se não me falha agora, no Deuteronômio 34 vai falar que Deus indica Josué. E Josué foi um grande líder, mas quando Moisés morreu, Josué já tinha a promessa, Moisés já tinha apresentado Josué para Deus. Aleluia. Quem nós estamos apresentando para o Senhor, amados? Quem nós estamos apresentando? Não é somente nós estarmos 10, 20, 30 anos na casa do Senhor, mas quem nós estamos trazendo para a casa do Senhor? Quem nós estamos impactando nas nossas vidas? Não é somente nós sermos aqui, que eu tenho falado aqui na igreja, no culto, aí sentado, mas nós precisamos nos colocarmos à disposição da presença do Espírito Santo de Deus. Porque Josué, amados, ele estava na presença do Senhor. Até aquele momento que ele foi escolhido, ele estava, se nós for para a história, ele estava ali na presença do Senhor, aos pés aos pés do monte. Quando Moisés subia ao monte, ele já ficava lá, esperando, ele podia sair, ele podia se afastar. Não é assim na nossa vida, amados. Deus tem promessa que nós possamos querer sair, mas nós temos que perseverar no momento certo, na hora certa, sem procurar pular etapas, porque o que o Senhor tem para nós, amados, Ele tem para ti, para mim, é para mim e para você. Ninguém vai tirar, a não ser nós mesmos. Glória. Se Deus nos chamou, nós vamos estar debaixo de uma liderança, debaixo da proteção de Deus, e Deus vai cumprir a sua promessa para nós. Mas não podemos, que nem Deus fala lá para Josué, não podemos nem desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas meditar na sua palavra dia e noite. Quando nós temos meditado nessa palavra, será que nós queremos ganhar almas? Será que queremos ganhar vidas para o Senhor? Será que nós estamos preocupados em ganhar almas, ganhar vidas para o Senhor? Ou somente nós falamos que queremos? Às vezes a gente até fala, desde a motivação aqui, os irmãos estão falando, os obreiros estão falando, os pastores estão falando, estão dizendo
precisamos mudar o entendimento, nós temos que mudar Jesus. É somente Jesus. Porque as almas estão morrendo, as almas estão sofrendo. Mas se você apresentar esse Jesus, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. Aleluia. Glória. Amados, eu quero ler um texto aqui, Mateus, ou melhor, João. Eu acredito que o modelo principal para nós, eu tenho falado aqui de Moisés e Josué, mas eu anotei alguma coisa aqui, e o modelo principal que a gente deve seguir Evangelho de João, capítulo de número 15 e o 16. É muito conhecido esse texto, mas eu quero citar aqui. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, eu vos conceda. Primeiro, o texto que eu li com referência em Mateus lá, isso ali é Jesus está no contexto ensinando os seus discípulos. Então isso é tarefa da igreja, que nós somos discípulos, somos cristãos, somos discípulos de Jesus. É isso que nós somos, né? Pregando a palavra, somos cristãos. Queremos ensinar a palavra do Senhor, aquilo que nos foi passado, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que alguém talvez orou por nós, para que hoje nós pudéssemos estar sentados aqui na casa do Senhor, estar estudando essa palavra. Que muitos amados, eles. Eu me preocupo, amados, aqui, porque isso é o Espírito Santo de Deus está me preocupando isso. Porque nós estamos vivendo dias onde está o cumprimento da palavra, isso é a palavra, né? E os últimos tempos haverão homens arrogantes, amantes de si mesmos. Hoje tem evangelho, amado, para massagear o nosso ego, dizendo que isso é bom, prosperidade. Mas o evangelho verdadeiro não é esse, amados. Quando nós olhamos na história da palavra do Senhor, a gente vê profetas, homens lá que morreram, encerrados ao meio. Homens como foi crucificado, como João lá, de cabeça para baixo. Paulo foi torturado até a morte por causa desse evangelho. E aí nós queremos viver o evangelho com a mão com açúcar. Nós queremos ver o evangelho que só vinha para casa do Senhor, quero o pregador de nome lá, que revela, que faz isso, mas sabe o que acontece? Isso é bom, é do Espírito Santo, é bom. Tem que ter profeta, tem que ter revelação da casa do Senhor. Mas o propósito é uma vida transformada diante do Senhor. Glória. Através do seu Espírito Santo, senão isso não vai acontecer, mano. Naquele dia o Senhor vai chegar para mim e para você, chegando na presença do Senhor, e vai dizer: apartai-vos de mim. Meu Deus. Senhor, mas é teu nome, eu expulsei demônios, eu curei, mas apartai de mim, eu nunca vos conheci. Meu Deus. Mas quando nós demos um copo de água a outros pequeninos, assim nós fizemos para aquilo do Senhor. Amado, ser cheio do Espírito Santo não é aqui só plantar bananeira, fazer algo. Ser cheio do Espírito Santo é cumprir a palavra 24 horas, negar a si mesmo todos os dias, buscar, dobrar os joelhos diante da palavra do Senhor, orar, buscar a direção de Deus para se quer falar a uma pessoa. Querer o Evangelho, amados, estar na presença do Senhor. Aleluia. E aqui que chama a atenção nesse texto, que eu quero repartir com os irmãos aqui rapidamente, que nós foi Deus que nos escolheu. A palavra mostra, amado, que o que nós compreendemos com que o sobrenatural de Deus, ele escolheu para que nós dependêssemos deles, ou que nós precisássemos confiar nele. Isso é a base para nós, é confiança nele. Porque, amados, quando nós cuidamos de vidas, nós estamos num lugar que
Cristo nos chamou. Porque é isso que nós temos que cuidar de vidas, cuidar de almas. Mas bem, na verdade, que nós não estamos mais preocupados com isso. Nós estamos mais preocupados com cuidar de vidas. Nós queremos só cuidar de nós. O cuidar de vida que eu estou falando, amado, não é cuidar do irmão lá, que está fazendo de... Isso é com Jesus, amados, com Deus. O nosso dever é cuidar, é abraçar, é estar junto. E eu acho muito interessante, amados, lá em Atos, para a memória 2:42, que vai falar que lá o povo estava, né, foi cheio do Espírito Santo, estava na comunhão com os apóstolos ali, comunhão repartindo o pão, né, nas orações. E amados, a comunhão aqui nas orações, amados, às vezes não é só um ajuntamento de pessoas, mas nós temos diretrizes, nós temos regras, temos condutas, porque a palavra do Senhor nos expõe para isso. Aleluia. Primeiramente, nós queremos atender e ser líderes, porque eu falo líderes aqui, ou discipulados, discipulando. Nós temos que estar todos no mesmo propósito. Todos no mesmo propósito. E aqui me chama a atenção, amados, que nós estamos no projeto de oração das 11 da meia-noite, e às vezes os irmãos não entenderam o projeto ainda. Nós temos que ter o nosso particular com Deus. Isso não vai tirar isso de nós. Nós temos que ter o nosso particular, mas isso é bom. Porque nós não temos, mas nós temos que participar com os nossos irmãos. É bem certo que a gente não vai talvez conseguir todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, uma vez por mês, nós temos que estar ali com os irmãos juntos de oração, juntos da palavra. Porque, amados, o que acontece se nós não vimos na casa do Senhor? A gente começa a descansar, começa a esfriar, porque nós não sentimos mais a necessidade de estar em comunhão com o nosso irmão. E se nós não temos comunhão com o nosso irmão que nós vemos, nós não temos comunhão com Jesus que nós só sentimos, sabemos que ele existe. Será que nós cremos que Jesus existe? Amados, isso é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande nós estarmos aqui diante da presença do Senhor. Porque nós, como homens, a gente é propício a fazer a nossa vontade, o nosso é. Mas uma palavra muito enfática, amados, o Senhor diz aos seus discípulos: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Aleluia. O quão isso é difícil, amados. O quão isso é difícil. Eu estava falando ali com os irmãos, eu me senti, amados, quando eu vi aquele pessoal orando e jejuando por mim, eu disse assim: Deus, eu preciso fazer isso pela minha igreja, eu preciso fazer isso pelos meus familiares, eu preciso fazer isso pelos meus vizinhos, porque isso, amados, não vai dar ibope, ninguém vai ficar sabendo, mas Jesus está sabendo. Aleluia. Jesus está contigo, Jesus está em você aonde quer que você pisar. Porque, amados, o pastor, o evangelista, o diácono, o obreiro, um membro da casa da Becerra, ele vai ser um servo de Deus aonde ele estiver. Aleluia. E para Deus, ele tem o mesmo valor que qualquer um outro. Ele tem uma grande obra na nossa vida. E talvez ganhar uma alma para o Senhor é o projeto que Deus tem na nossa vida. Porque essa alma que nós ganhamos talvez pode ser um Paulo. E esse Paulo, ali, naquele momento que Paulo foi anunciar o evangelho para ele, através daquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Ele já conhecia a palavra, mas ele não tinha tido um encontro com Jesus. E quando nós temos esse encontro, por isso que eu falo, amados, o projeto de Deus para mim e para a tua vida não é o que nós pedimos por grande ou talvez, mas o projeto que Deus tem para mim e para a tua vida é muito grande. Aleluia. Mas nós temos que estar na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Não é talvez
mas é que o Senhor tem para nós. É por isso que Deus fala, eu não me lembro agora, mas tem os talentos para um, entregou um talento para outro, 2 e para outro 5. E cada um repartiu, porque o Senhor sabe o que o Senhor é, que nós temos. E nós vamos engajar mais. Mas talvez o Senhor tem dado somente um para nós, e nós estamos dando, em vez de multiplicar, nós estamos enterrando, ou estamos desapercebidos com aquilo que o Senhor deixou para nós. Quem é de nós que não sabe que o Senhor disse para nós lá em Marcos, vai dizer, e para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos disso, amados, nós sabemos disso, mas e nós temos vivido esses dias? O que nós temos vivido como cristãos? Nós queremos pregar a palavra ao povo, muitas vezes estamos aqui se alegrando, mas não ganhando nenhuma alma para o Senhor. Amados, isso não é, nós estamos desmerecendo, nós temos que estar na presença do Senhor. Mas o Evangelho de Jesus é muito mais que isso. Estarmos reunidos aqui é levar isso que estamos vivendo aqui lá para fora, para nós transformar vidas que estão desgarradas, para nós transformar vidas que estão perdidas. Glória. Vidas que estão precisando, amados. Aleluia. Ontem estava ali na cela, estava conversando ali na cela, a irmã Evandro Parguazes, ele falou que tinha lá no prédio vizinho, né? Tinha uma pessoa que tentando se matar. A minha alma chora com isso, irmãos, porque nós somos servos e servas do Senhor. Nós temos a autoridade do Espírito Santo do Senhor, e nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor entregou para as nossas mãos. Poder, porque a própria palavra diz aqui no texto, em João 15, um pouquinho antes do que eu li aqui. Mas, olha só, olha o que Deus tem dito para nós. Nós queremos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Um propósito. Ali no capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim não dá fruto, atire e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que eu limpe e que dê mais. Agora no versículo 5 vai dizer assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Amados, nós temos a convicção desse versículo sobre nós. Se nós estivermos em Deus, se nós estivermos em Jesus, todos que estão aqui conhecem Deus. Todos aqui que estão aqui, que já conhecem os irmãos, conhecemos. Estou falando aqui, né? Eu falo, mas não é só para os irmãos estão aqui. Isso aqui tem falado muito comigo. Porque, amados, às vezes a gente chega aqui para esse momento, a gente fala, mas não é só falar, nós temos que viver uma vida de santificação, uma vida de adoração, uma vida de ministração da palavra do Senhor. Muitos querem a oportunidade para falar, mas a oportunidade que nós temos de falar para aqueles que estão próximos de nós, isso nós temos. Nós podemos simples sair ou chegar nos nossos lares e para sair de dentro de casa para fora, nós encontramos o Cristo. E eu tenho a certeza, amados, que cada um de nós tem um vizinho que não é crente ainda, que não aceitou Jesus ainda. Eu quero aqui, amados, eu estou aqui na presença do Senhor, eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para falar para nós. Se nós anunciarmos esse Jesus ao qual nós estamos, eu não tenho oportunidade, então dobra o joelho e peça a Deus, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos chamou. Glória. Olhe para o seu lado aqui esta noite, quantas cadeiras poderiam aqui estar aqui cheios? Talvez. Isso, pois assim é fácil, não é
o Senhor vai cumprir o desejo dele da minha e da tua vida. O Senhor vai fazer com que eu e você frutifiquem, porque nós precisamos estar arraigados em Jesus Cristo. E aqui, quando estamos arraigados em Jesus, amados, nós estamos todos no mesmo propósito. Não é um puxando para um lado ou para o outro, nós estamos no mesmo propósito. Aleluia. Buscando a presença do Senhor Jesus Cristo. E aqui, amado, eu falo do mesmo propósito, não é com palavras, é com atitudes, é no ser. É no ser, no dia a dia. Eu acho muito interessante, amados, aqui, quarta-feira passada, teve a oportunidade para nós nos discipularmos. E, amados, irmãos, eu queria que todo mundo tivesse entendimento e eu tenho certeza que Deus estava falando naquele momento, pastor José. Eu tenho a plena convicção. Mas hoje nós não queremos mais nos dobrar na presença do Senhor. Nós queremos viver só de aparência, parecendo que está tudo bem, que nós não temos mais pecado, que nós não temos mais falhas. Ou nós não queremos deixar os nossos pecados de costumeiros. Porque, amado, paz dos irmãos, isso aqui é só estar aí na mídia, pode procurar, está na internet. Os casamentos estão sendo destruídos, não, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja, mas lá fora. Só que nós, amados, não queremos confessar os nossos pecados. Nós não queremos confessar aqueles que, às vezes, uma coisinha tão simples nos tira da presença do Senhor. E aqui, como eu falei, por exemplo, de Moisés lá, Moisés tinha a promessa, ele tinha a função, ele estava liderando o povo, estava se colocando dentro do povo, mas por um descuido. Isso é conosco, amados. Essa é a nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia. Mas nós temos que confessar e deixar. Amados, aquela mulher que foi pega em adultério, as pessoas levaram para Jesus. Amados, isso aqui o Espírito Santo está falando aqui essa noite. O povo estava tão preocupado em acusar, tão preocupado em querer justiça pelaquela vida. Mas Jesus Cristo, amados, Ele é amor, Ele é graça. E onde a sua palavra diz aonde que abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eram pecadores, nós era um trapo de imundícia, como diz a palavra, mas o Senhor fez de nós instrumento nas suas mãos. Cada um de nós que está aqui essa noite é instrumento de Deus. Aleluia. Nós só precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem desempenhado nas nossas mãos, tem entregado nas nossas mãos. Glória. Porque eu sei que Deus tem promessa na minha e na tua vida aqui essa noite. Eu não estou aqui falando por acaso. Eu sei que Deus tem promessa na minha e na tua vida. Aleluia. Só que precisamos tomar posse, nós estamos juntos, abraçados, um olhando a causa um dos outros. Não temos tempo para estar querendo, isso vai fazer isso e daquilo, estamos todos juntos. Nós vamos abraçar essa causa e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. E almas vão ser salvas, amados. Eu creio na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra. Mas isso depende de mim e de você, amados. Aleluia. Esta palavra é viva, essa palavra é eficaz, nós estamos estar dentro de nós. Nós estamos tendo essa convicção transbordando no nosso ser. Glória. Olha só o Espírito Santo. A palavra do Senhor trouxe naquela manhã de domingo. Enchei-nos do Espírito Santo. Efésios 5:18 é isso. Amados, aqui é um processo. Enchei-nos do Espírito Santo. Aqui enchei-nos ainda não é dizer assim, nós vamos encher hoje. Não é enchei-nos. É hoje, amanhã, depois da manhã. Você vai ser. Glória. Está entendendo aqui, amado, o mistério? Nós precisamos estar cheios para fazer essa obra. Aleluia. Não é só com palavras, mas é com atitudes. Glória. Com aquilo que o Senhor entregou nas minhas, nas tuas mãos.
agora estamos caminhando juntos no propósito. O Senhor vai entregar vidas para a nossa vida. E essa igreja aqui vai ser pequena, mas nós temos que cumprir o ID do Senhor. Amados, muitos dizem, é fácil. Eu digo para você, sem jejum e oração e palavra, eu posso me arrebentar lá no céu. Se eu não jejuar, não orar, porque lá em Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados, as potestades, as dominadores, as hostes infernais da maldade. Amados, por isso que nós estamos aqui orando. Tem um grupo de oração e agora, graças a Deus, nós conseguimos, né, meus amigos? Estamos cada uma semana ali, estamos orando, um grupo, orando toda semana, não sei isso aqui para todo mundo, não tem divididos, estamos ali orando. E nós vamos ver essa igreja crescer. Aleluia. Mas eu quero aqui convidar você a levar esse projeto a sério. Porque não é somente eu falar, temos que viver. Eu estou aqui, eu estou falando de mim mesmo, mas eu também, às vezes, já acho que estou aqui, não. Eu preciso viver esse evangelho. Eu preciso anunciar mais esse evangelho. Aleluia. Eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais. Isso nós vamos conseguir, amados, se nós estivermos juntos. Porque o Espírito Santo é Ele que conduz a obra. Uns plantam, outros regam. Mas vai chegar o tempo, pastor, que a gente vai pescar. Aleluia. Vai jogar as redes. Talvez muita gente jogou a rede, não pescou, mas vamos jogar a rede e nós vamos pescar. Glória. Porque o Senhor vai nos dar. Sabe aquela pessoa que você orou talvez 5 anos, 10 anos? Vai chegar um momento que vai precisar de Deus. Aleluia. E o Senhor vai transformar a vida dele. Não é porque nós somos bons, é porque o Espírito Santo de Deus nos incomodou por isso. Glória. Porque a presença do Senhor quer que nós façamos algo pelo Senhor. Aleluia. Quer que nós tenhamos algo pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, nós não podemos estar desapercebidos. Nós temos que estar diante de um Deus que é poderoso. Sim. Meu texto que está em Hebreus 12, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa vida. Não olhe para ele da esquerda e direita. Se você encontrou uma coisa, olhe para ele. Não fique. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos homens, somos mulheres de Deus. Deus nos escolheu para fazer a diferença. O mundo lá fora critica, zomba, faz de tudo que agrada a sua cara. Mas nós somos diferentes. Se nós vemos um irmão caído, vamos lá para ajudar, irmão, eu estou aqui contigo. Estou aqui do teu lado. Eu vou te ajudar e nós vamos vencer. Esse é o Evangelho, amados. Quando nós estamos no mesmo propósito, unidos, para não sermos só ouvintes, não só participantes ali de longe, mas participantes na presença do Senhor, buscando o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Amados, e o modelo que nós temos como principal modelo de liderança, de discípulo, porque é discípulo de Deus Pai, né? Jesus é Deus. Mas o que ele se importava, os discípulos ali, ele estava ensinando, mas ele se importava com os seus discípulos. Ele queria orar, estava no monte orando. Chegou uma certa feita, os discípulos foram orar, voltou, os discípulos estavam dormindo, mas ele não desistiu. Ele continuou dando as regras, ensinando. Muitas das vezes a gente vai insistir com uma vida, uma alma, vai nos, talvez entristecer, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos largar de lado. Nós temos que chorar, ajudar nossos joelhos e orar para Deus. Deus salva, Deus liberta, Deus cura. Deus faz.
tiver a convicção dentro de nós que Jesus faz, e Jesus faz. Glória. Aleluia. Que Jesus cura, e Jesus cura. Aleluia. Jesus liberta, e Jesus liberta. Mas nós temos que crer. Esse evangelho que estamos pregando, amado, não é um evangelho mentiroso, é um evangelho verdadeiro, que é genuíno. Eu sou a prova disso, amado. Cada vez que eu subo nessa tribuna para pregar a palavra do Senhor, às vezes a gente acha tão pequeno, mas o Senhor tem nos usado. Com palavras talvez simples, mas o Senhor tem nos usado. Eu não estou aqui falando assim mais do que ninguém, mas talvez tem pregadores aqui com muito mais eloquência que eu, mas eu sei que o Senhor me chamou. E o Senhor me chamou para fazer a diferença. Glória. Cada um no seu propósito, que o Senhor escolheu. Talvez Ele deu 5, deu talentos, deu 2, deu 1. Mas nós temos que cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Aleluia. Aquilo que o Senhor nos ensinou Aleluia. para fazer. Meu amado, o tempo é corrido, mas tudo está no propósito de Deus. Né? Eu acredito que tudo que o Senhor designou para nós, a gente está trabalhando para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui, no texto que eu quero deixar para os irmãos, de Mateus 5, verso 13, 14, vai dizer que nós temos o sal. O sal, amados, esse tempo eu estava conversando com o pastor Marcelo, acho que foi. O sal, quando ele está no alimento ali, ninguém percebe, né? Ou melhor, a gente percebe, mas não vê. Agora, a ausência dele não tem sabor. Ninguém vai dizer assim, eu comi lá, eu vou dar, colocar o sal na boca. Vai dizer que as coisas estão boas. Amados, nós, sem a presença do Espírito Santo, não somos nada. Mas com a Aleluia. presença do Espírito Santo, nós vamos ter grande diferença. Nós vamos impactar essa cidade. Glória. Não vai ser com as nossas forças. Não vai ser com o nosso braço. Mas vai ser debaixo das mãos potentes do Senhor. Aleluia. Com palavras simples, com palavras, talvez, só como Jesus te ama. Só com um abraço. E uma pessoa. Mas diante da presença do Senhor, isso vai ter um valor de transformação naquela vida. Que a gente não tem dimensão do que isso vai fazer. Semana que passou, amados, tinha uma pessoa que estava com dificuldade, ela disse assim, eu só abracei, eu me lembrei da palavra que o Senhor estava pregando, quarta-feira, só abracei e disse, como ele foi gostoso desse abraço, eu precisava desse abraço. Mas às vezes a gente quer inventar coisa, mas a gente está na presença do Senhor, o Senhor nos dá a direção. Eu convido você a se pôr de pé, posso orar? Aleluia. Eu convido você a pôr a mão no seu coração. Nós estamos aqui, amados, Aleluia. é pela graça e pela presença do Senhor. Eu rogo muito pelas orações dos irmãos. Mas eu quero enfatizar para os irmãos. Aleluia. Se preocupe com algo, se preocupe com vidas. Antigamente, eu falo isso porque antigamente a gente dizia que queria fazer missão. Queria fazer missão lá na África, missão lá. Mas nós podemos fazer missão aqui no nosso lado. O nosso vizinho, o nosso familiar está precisando de uma palavra. E eu tenho a certeza que Deus vai nos usar nessa cidade. Se nós nos dispormos a fazer essa obra, Deus vai nos usar. Imagina nós conseguíssemos trazer o nosso vizinho aqui, domingo no culto. Não é fácil, mas nós temos que jejuar e orar para isso.
inteiramente pela tua graça e pela tua misericórdia. E eu anunciei a tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu não sei das coisas, mas tu sabes. Eu não posso, mas tu podes, Senhor. E a tua palavra diz: se nós estivermos em ti, amado Pai, tudo que nós pedimos a ti, amado Pai, nos será dado. Amado Deus da glória, Deus te digo nessa noite, Pai. Eis aqui a tua igreja, o teu servo e a tua serva. Aleluia. Amado Pai, usa eles como poder e autoridade nessa cidade. Usa eles para fazer a diferença, amado Pai, como instrumento nas tuas mãos. Porque a tua palavra, Senhor, ela tem que ir pronta, o coração não vai curar, o coração perdido. Usa nós para orar pelos enfermos, para orar pelos endemoniados, para orar pelos que às vezes estão precisando, aqueles que estão doentes, amado Pai. Porque eu creio na tua palavra, eu creio no poder da oração do justo, amado Pai. Amado Pai, amado Pai, estiver contigo, você da palavra, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Mas queremos nos colocar diante de ti, Senhor, e fazer a tua obra com excelência, fazer a tua obra, amado Pai, com todas as nossas forças, amado Pai, com todas as nossas forças, Pai, e que o teu nome seja glorificado, e que o teu nome seja exaltado, e que o teu nome, amado Pai, venha a ser Jesus Cristo glorificado, amado Pai. Amado Pai, que possamos ser ganhadores de almas para ti, amado Pai. Que possamos apresentar, amado Pai, vidas a ti, Senhor, naquele dia, Pai. Para a glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Deus de glória. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Está friozinho, né? Mas graças a Deus, Deus está conosco, nos abençoando. Aleluia. Nós queremos dar os anúncios. Glória a Deus dá os Jesus. anúncios sábado, ou melhor, sexta-feira, pelo curso de oração e intercessão, às 20 horas. Sábado, curso do jovem, às 19 horas. Aleluia. Curso do jovem, 19 horas. Depois futebol. Aleluia. Às 19 horas, culto da juventude. E domingo nós tínhamos anunciado aqui uma consagração, mas eu por mim não teria problema, está bem difícil. Frio, né? Vai para 3 graus. Orando? Então, continua a consagração domingo às 9 horas da manhã, estamos aqui orando ao Senhor. Vou preparar um álcool aqui para chegar um pouquinho antes de esquentar o local aqui. Bem? E domingo à noite, às 19 horas, um grande culto com pregação da palavra do Senhor. 19h10, um grande culto com pregação da palavra do Senhor Jesus. Então, esses nossos anúncios. Aleluia. Levanta a mão direita ao céu.